ele se doava sem esperar contrapartida do retorno. Ele não se decepcionava com ninguém. Pelo contrário, ele protegia sua emoção. Nenhum lixo de fora invadia o território da sua psique. O mundo podia desabar sobre ele. Ele podia estar enfrentando intensa oposição, mas ele estava tranquilo e sereno, porque era senhor da sua própria história. Antes de ser líder do mundo de fora, ele era líder do mundo de dentro. É por isso que quando Pedro o negava pela terceira vez, cada negação de Pedro era um golpe no seu coração, mas ele administrava a sua emoção. Os homens ali no pátio do Sinédrio o feriam, o mutilavam, e ele estava sangrando com edema periorbitário ao redor dos olhos e edema facial. Mas ele estava ferido fisicamente, mas livre no território da emoção. Quando Pedro entrou naquele pátio, ele começou a detonar o gatilho, abriu as janelas quilhas, e o forte Pedro fragilizou-se, foi escravo do medo. E quando ele viu o seu mestre não tendo nenhuma atitude sobrenatural, nem mais um discurso que rompia as algemas dos seus perseguidores, quando ele viu ele se entregando como um cordeiro, ele se fragilizou. O eu dele foi para a plateia. Ele via o cenário do medo e interpretava a realidade de maneira distorcida. Foi encarcerado pela angústia, pelo risco de morte iminente. Então uma serva chegou até ele e ele negou, dizendo que seguia o Nazareno, quando ela o indagou. E uma outra pessoa o indagou, e novamente as janelas quilhas começaram a encarcerar mais ainda o seu eu, e ele não conseguia fazer suas escolhas. Era um espectador passivo do teatro de terror da sua mente. Ele negou veementemente, e na terceira vez ele foi muito longe. Eu nunca andei com esse homem, ele não faz parte da minha história. O eu dele era um mero prisioneiro, porque o gatilho abria a janela, o alto fluxo se alimentava, e ele não conseguia desenvolver racionalidade. Pedro estava livre por fora, mas preso por dentro. Jesus Cristo estava preso por fora, mas livre por dentro. Quando Pedro o nega pela terceira vez, o olhar do mestre, que estava gerenciando seus pensamentos e emoções, foi sublime. Ele alcançou o olhar de Pedro, e só o Dr. Lucas registrou isso na biografia de Cristo, no Evangelho de Lucas. Tinha que ser um médico com olho clínico para observar esse aspecto relevante. Os olhares se cruzaram, o mestre e o discípulo. Aí Jesus atingiu o topo da sabedoria, da serenidade, da poesia. Sem dizer palavras, ele alcançou o seu discípulo e falou no coração dele: você pode me negar, mas eu quero dizer que eu jamais te esquecerei. Você pode dizer que não me conhece, mas nunca você sairá do script da minha história. Então, nesse momento, Pedro foi arremessado para dentro. O mestre dos mestres o estimulou a sair da plateia e entrar no palco. E ele se retirou e foi chorar. Cada gota de lágrima gerou um rio emocional que introduzia ele numa sublime reflexão. Então Pedro, hiperativo, tenso, ansioso, que julgava e criticava, se tornou o apóstolo Pedro, que foi um dos que mudou a face dessa terra. Que coisa fascinante! No mais profundo deserto surgiu a mais bela flor.